Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da ata do Copom, das perspectivas para os juros e a questão fiscal. Eu estou aqui com o Márcio Holland, que é professor de Economia da FGV e ex-secretário de Política Econômica. Márcio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, saiu a ata do Copom, né? E eu acho que a avaliação é muito semelhante à do comunicado da semana passada. É um tom duro, falando em piora do cenário inflacionário, mas colocando a possibilidade de o governo contribuir com o cenário caso venha um arcabouço crível, essa questão fiscal, as novas regras que devem substituir o teto de gastos. Eu queria saber que pontos que você salienta em relação ao documento que saiu hoje, que muita gente viu até como uma resposta meio política a toda a pressão que o Banco Central vem sofrendo, embora ele tenha argumentos técnicos, né? Pois bem, eu achei a ata bastante didática, muito transparente e técnica. Inclusive, eu não achei a ata que tinha nenhum tom político. Ela lança a preocupação com relação à ancoragem da inflação no Brasil, das expectativas inflacionárias. Se você observar a inflação prevista para este ano, pelo terceiro ano consecutivo, nós vamos estourar o teto de metas inflacionárias, quer dizer, para além daquele intervalo que a gente tem de tolerância do centro da meta, a inflação deve fechar perto de 6% esse ano. E o ano que vem, se a gente não cuidar de novo pelo quarto ano seguido, um país emergente como o Brasil, estourar o teto de metas inflacionárias 4 anos seguidos, ele perde toda a credibilidade da política monetária, com impactos, obviamente, no custo de deflacionar depois ainda maior. Tá? Então, e inclusive a ata fala sobre isso. Eu estou tomando essa decisão, inclusive, com a visão de estabilizar o produto, buscar o pleno emprego, que tem esse sentido, esse espírito. A ata reconhece que tem uma desaceleração na margem e na concessão de créditos, tem uma desaceleração da demanda agregada da economia, e eles entendem, inclusive, os membros do Comitê de Política Monetária entendem, inclusive, que o aperto monetário está fazendo o seu efeito. Né? E com isso está ajudando neste processo de ancoragem de inflação. Mas pediram tranquilidade, serenidade para aguardar que a taxa Selic tenha o impacto esperado, que seria a convergência da inflação para a meta. Agora, essa serenidade seria acompanhar uma desaceleração maior de atividade, que tem esse impacto. E aí vem o questionamento pelo fato de a taxa estar estável, mas a gente teve um aumento real dos juros em função da inflação mais baixa que temos no ano passado. Ela está alta, vai estourar o teto, mas ela está mais baixa que no ano passado. Você acredita que o resultado pode ser obtido rapidamente? Olha, todo e qualquer aperto monetário, como o Banco Central impôs, né, nós saímos de uma taxa de juros de 2% e foi a 13,75%. A taxa real de juros chegou a ficar negativa no Brasil e hoje está em torno de 7% ao ano. Taxa real é a taxa nominal descontada da inflação. Todo esse aperto monetário, ele tem uma defasagem. E o Banco Central fala isso. Eu preciso de alguns trimestres para isso funcionar. E está funcionando. Eu sei que não é uma notícia boa da perspectiva do consumidor, de quem deseja obter um crédito no banco, porque a atividade econômica está enfraquecida, a concessão de crédito fica mais limitada. O mercado de trabalho começou a deteriorar. Tudo isso, entre aspas, da perspectiva econômica, contribui para o desaquecimento da economia e, certamente, a deflação, o que é um lado positivo, porque o Brasil não pode viver um quadro de inflação alta. E aí dá para contar com a serenidade do lado do governo, que prometeu crescimento, expansão, tem preocupação com o social? Eu acho que o importante é a gente não, procurar ser voluntarioso no curtíssimo prazo e não sustentar nenhum crescimento no médio e longo prazo. É previsto que o Brasil tenha um crescimento muito fraco esse ano, em torno de 1%. Não é esperado um crescimento alto o ano que vem, entre 1,5%. Tomara 2% se o governo endereçar muito bem a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, entre outras medidas. Ou seja, o Brasil está crescendo abaixo do seu potencial, mas está encontrando estabilidade macroeconômica para ter um crescimento sustentado. É isso que importa, tentar crescer de forma
artificial, forçando a economia, obviamente vai gerar ainda mais inflação e mais esforço do Banco Central em tentar conter essa inflação adicional. Agora, em relação ao arcabouço fiscal, que de acordo com o Banco Central pode colaborar nesse cenário, diminui as incertezas, pressões inflacionárias, melhora um pouco as expectativas. Eu queria saber a sua expectativa em relação a esse arcabouço, que de acordo com a Haddad deve sair ainda nesta semana. É impressionante como não temos nenhuma informação, né? Não vazou nada até então. Né? Eu lembro que o Galípolo ontem falou da questão de ser uma política anticíclica. Só que seria difícil aplicar uma política anticíclica agora. Você tem um rombo fiscal a ser administrado e anticíclica significa quando está crescendo menos, você injeta dinheiro para a economia crescer mais. Nem há espaço fiscal para isso. Exatamente. Nem há espaço fiscal para isso, que não aumento de dívida. O Banco Central foi muito claro, muito didático. É preciso um novo arcabouço fiscal sólido e crível. Ou seja, que estabilize o crescimento de gastos e que prometa, digamos, uma estabilidade na relação dívida-PIB. Né? Esse arcabouço fiscal tem que conduzir isso. Se ele fizer isso, ele coordena com a política monetária esse quadro de deterioração de expectativa inflacionária, ou seja, ele coordena a ancoragem de expectativas na economia. Entretanto, Denise, eu estou achando que está vindo um arcabouço fiscal um pouco mais desidratado. Tá? É muito difícil para o governo, no início de governo, ver a economia desacelerando fortemente, ver a concessão de crédito na margem caindo, ter que prometer e ter prometido e ter dado já reajuste de salário dos servidores públicos na ordem de 9%. E outras concessões. Né? Entre outras diversas concessões na negociação com o Congresso, tá? Ter que fazer uma consolidação fiscal, ou seja, uma austeridade fiscal agora, para abrir espaço para o afrouxamento monetário. Esta é a coordenação. Um afrouxa, o outro aperta. Quando os dois apertam é muito complicado. Os dois afrouxando também não dá. Tá? Agora, se não for um arcabouço crível que produza resultados mesmo em relação às contas públicas, a gente possivelmente vai continuar nessa queda de braço, né? Do governo com o Banco Central, o governo cobrando o corte dos juros e o Banco Central tentando driblar essa pressão inflacionária toda. O Banco Central até agora está saindo muito bem, porque ele tomou uma decisão que era esperado na semana passada, a taxa de juros a 13,75, não poderia ter feito diferente, qualquer decisão diferente causaria mais ruído ao mercado, e anunciou e divulgou uma ata muito clara, muito transparente. Não tem como não ser diferente. Aliás, eu leio a ata da seguinte forma: mesmo que venha anunciar um arcabouço fiscal essa semana, como o ministro da Fazenda falou, se esse arcabouço fiscal, repito, não for crível e não for sólido, eu não vejo espaço para reduzir a taxa de juros, é preciso prolongar o aperto monetário. Denise, tem um adicional aí, de fevereiro para março, nessa transição das duas decisões, das duas últimas reuniões do Copom. Nós estamos vivendo agora sob um quadro de incerteza global acentuada, devido à crise bancária internacional, à crise nos bancos de porte médio nos Estados Unidos, que a gente não sabe a extensão dele. Alguns grandes bancos, como o Credit Suisse, entre outros, na Europa apresentando dificuldades. O mundo está mais averso ao risco. E trouxe incertezas até para o Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Até né? para o Federal Reserve, que está tendo que tomar uma decisão de, quem sabe, reduzir o seu apetite de aumento de juros, ter que parar um pouco, mesmo com a taxa de inflação alta nos Estados Unidos. Hoje a taxa de inflação americana está em torno de 6%, está projetado 4%, mas lá para os Estados Unidos a expectativa é que deveria ser 2%. Ou seja, há um problema inflacionário lá, era preciso mais aperto monetário e o Fed está tendo que tomar um cuidado por conta dos balanços desses bancos nesse ciclo de aperto monetário. Márcio, a gente tem apenas um minuto, vai ter que ser muito rápido. O Brasil anda com problemas para aumentar o PIB potencial e fica aquela tentação sempre de estimular o consumo, jogar mais dinheiro. Tem alguma alternativa de curto prazo? Nenhum atalho. Não há atalho para o crescimento sustentado de longo prazo. Mesmo a reforma tributária, como a gente está desenhando agora, a partir do Grupo de Trabalho do Congresso Nacional, com a adoção do IVA na tributação sobre o consumo, né, que é crédito financeiro amplo, em geral, não tributando a produção, não tributando a exportação, que é muito bem-vindo, não pode se prometer um crescimento de curto prazo. Aquilo é para o crescimento de médio e longo prazo. Uma reforma educacional é importante para o crescimento de longo prazo, um ambiente de negócios que promova a pesquisa e desenvolvimento
Não temos, ou seja, não temos uma solução de curto prazo para isso, não há bala de prata. Agradeço a participação aqui do Márcio Holland, que é economista, professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica. Márcio, obrigada, boa noite. Foi um prazer, obrigado, Denise. Com vocês.